Melquisedeque, um homem de cuja existência, datando além do nosso tempo, conta que foi o sacerdote do Deus Altíssimo, mas também diz que foi um rei justo, rei de um lugar chamado Salém. Se isto não bastasse, este homem não tinha antepassados e também não tinha descendência. Ele era uma espécie de escolhido, embora são poucas suas aparições nos textos sagrados. Estou falando do rei justo de Salém, cujos conhecimentos e habilidades talvez eram iguais às de Jesus. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, para onde ele foi, de onde ele veio. Ele simplesmente desapareceu, deixando grandes lacunas para quem estuda o seu caso. E no vídeo de hoje falaremos sobre Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Nos textos sagrados, o nome Melquisedeque é mencionado apenas 11 vezes, uma vez em Gênesis, depois em Salmos, e 9 vezes no livro de Hebreus. A primeira foi quando Abraão voltou para resgatar Ló, seu sobrinho. Isso podemos ver no livro de Gênesis, capítulo 14, versos 18 ao 20. A segunda foi uma mensagem profética sobre um rei sacerdote ungido, que seguiria o exemplo de Melquisedeque, descrito em Salmos capítulo 110, do verso 1 ao verso 7. O único caso é que, embora Melquisedeque nunca tinha sido mencionado em outra parte da Bíblia hebraica ou Antigo Testamento, parece ser uma figura de suma importância, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, e tornou-se objeto de muitas especulações que afirmam que Melquisedeque foi na verdade o Espírito de Jesus, muito antes do que nós conhecemos como o nascimento do Filho de Deus. A palavra hebraica Melqui significa o rei, e a palavra Sedeque significa justiça, e a palavra Salém normalmente significa paz. Assim, a expressão Melquisedeque, o rei de Salém, também pode ser entendido como o rei da justiça e da paz. Mas a Bíblia também menciona que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Desta forma, podemos entender que este homem chamado Melquisedeque era um rei sacerdotal fora do comum, porque não era um sacerdote qualquer, mas era um que foi aprovado por Deus. Mas por que Deus nomearia este homem seu sacerdote e ao mesmo tempo rei de Salém? Bem, alguns podem dizer que a antiga cidade de Jerusalém foi na realidade o reino de Salém, mas este não é o caso. Antes que Jerusalém fosse tomada pelos antigos israelitas e tornou sua capital, Jerusalém era uma cidade que pertencia aos jesuítas, isto é, uma cidade má, habitada por pessoas malditas. Os jesuítas adoravam os deuses pagãos, mas não o Deus Altíssimo. Posteriormente, Deus viu o que eles faziam. Estes homens eram muito ruins e decretou que, por causa de sua atitude pecaminosa, os israelitas destruíssem completamente todos os cananeus. E nessa destruição incluía a cidade antiga dos jesuítas. Desta forma, não teria cabimento Melquisedeque, rei sacerdotal justo, governar uma cidade antiga pecaminosa, cheia de pessoas como os jesuítas. Melquisedeque foi o rei sacerdotal de Salém, mas não da antiga Jerusalém. Infelizmente, não temos na atualidade dados que nos levem a descobrir o que exatamente era este reino de Salém. Um reino de paz, cujos habitantes seriam pessoas pacíficas, liderados por um rei pacífico, aprovado pelo próprio Deus. Em Salém, eles viveriam pacificamente para Deus, e entre eles seguiriam seu rei sacerdotal, Melquisedeque, com a seguinte instrução que está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, verso 37 ao 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há, em toda a Bíblia, e inclusive textos apócrifos, um reino chamado Salém, onde todos os seus habitantes e o rei sacerdotal
um plano com estas características. Através da história dos antigos israelitas, também não havia um rei que fosse sumo sacerdote. Estes dois ofícios, rei e sacerdote, sempre foram ocupados por duas pessoas diferentes. Em toda a Bíblia, Melquisedeque só falou uma vez, que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 14, verso 18 ao 20, onde diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Outro fato interessante é que Melquisedeque, assim como Enoque e Elias, ele foi a terceira pessoa que não experimentou a morte física. Hebreus capítulo 7, verso 3 diz: Sem pai nem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida, semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. A expressão semelhante ao Filho de Deus chama muita atenção. Ele é comparado com Jesus e, inclusive, muitos afirmam que é o mesmo Jesus em um tempo antes do século I da nossa era. Isto é, que Jesus já tinha estado na Terra desde antes do que pensávamos. Mas isso são apenas especulações. Tudo o que sabemos sobre este homem é que ele não tinha pai, nem mãe, nem árvore genealógica. Não nasceu como os seres humanos. Melquisedeque não tinha genealogia. Assim não podia ter sido um mortal qualquer. Não tinha ascendência, nem legado de outro, mas era autoexistente. Não tem começo de dias, nem fim de vida. Portanto, desde a eternidade, ele sempre existiu. Não foi criado como os anjos, mas agora ele é eternamente autoexistente. E isso é verdade apenas para a divindade de Deus, não para a humanidade. Mas de você, o que acha de tudo isso? Não deixe de comentar. Se gostou, já deixa o joinha nesse vídeo, porque todas as vezes que você assiste o vídeo e não deixa o joinha, o algoritmo do YouTube entende que você não gostou do vídeo e não recomenda os vídeos desse canal. E então, obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo.